Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais melhorias do Agent Creator release de abril de 2025. Então, dentre as principais novidades, nós temos a seleção da quantidade de registros por página, por parte do usuário, também a personalização de quais colunas vão ser visíveis na Data Grid, na própria tela, o usuário poder fazer essas seleções. Ele também tem acesso agora a um configurador de colunas, que ele vai poder movimentar as colunas visíveis e selecionar também o alinhamento esquerda, centralizada ou direita de cada coluna na própria Data Grid. Criação de filtros personalizados pelo próprio usuário na tela, usando operadores lógicos, usando várias colunas à disposição dele, além dos filtros pré-programados. Criação de autofiltro, que é uma caixinha de filtro que vai ser aberta num popover quando ele clica num ícone no lado do header da coluna, né, para poder aplicar um autofiltro. Também a criação de um filtro rápido global, que é um campo de busca em qualquer posição da tela da Data Grid. Também agora temos a definição de regras lógicas para exibir ou não uma ação de uma Data Grid. Botão de novos registros com abertura de formulário em pop-up, dentre várias outras funcionalidades que a gente vai ver em seguida e também estão dentro lá da plataforma no Changelog. Não deixe de nos seguir, temos aí o nosso site creator.com.br e os canais do YouTube Adiante Solutions e Dicas Creator. Vamos agora ver as novidades. Para começar então, as novas Data Grids geradas, a partir de agora elas vão ter algumas opções novas. E se você já tem Data Grids geradas, você pode simplesmente copiar essas opções novas e inserir, né, esses botões na interface, que vai funcionar também da mesma maneira, basta preencher eles da mesma forma, né, que o padrão novo que vai estar gerado vai estar sendo preenchido. Então, uma das funcionalidades novas deixa eu abrir aqui para mostrar um cadastro grande, é a seleção de registros por página. Então aqui você vai ter uma série de opções, né, para poder selecionar quantos registros você vai estar visualizando por página. Isso aí vai ser uma combo nova que vai estar aqui na parte de cima da tela, mas você também pode movimentar essa combo e colocá-la em qualquer parte da tela, né? Não tem um lugar pré-definido, você pode mover ela à vontade, colocar, por exemplo, abaixo do paginador, se quiser, né? Isso é livre. Lembrando que, então, as Data Grids geradas a partir de agora vão ter essa combo com essa configuração. Se você tem uma Data Grid, por exemplo, que não tem, deixa eu pegar aqui um exemplo de uma Data Grid que não tem, né, uma Data Grid gerada anteriormente a essa mudança, você pode simplesmente fazer o seguinte, acionar aqui o formulário de busca, arrastar o componente combo, né, aqui para a tela, e fazer o preenchimento desse componente combo exatamente como é o modelo que vai vir gerado a partir de agora, exatamente com os mesmos parâmetros, lembrando que a combo de troca de registros ela está conectada com um método chamado onChangeLimit, que é um método padrão que vai vir agora nas instalações, ok? Outra funcionalidade bem interessante é a personalização de colunas visíveis. Eu vou mostrar aqui numa listagem de clientes que também veio com esse botão, que é esse botão colunas. Então agora a gente vai ter também uma opção nova, que vai ser a seguinte, na coluna você vai poder marcar se é uma coluna visível ou não. Na verdade, uma coluna pré-visualizada ou não quando o usuário abrir a listagem, né? Se ela tiver não, vai ficar com um cinza aqui, um achurrado, né? Um cinza no fundo. E aqui então ela vai vir previamente desmarcada, mas você vai poder vir aqui marcar ela a qualquer momento e acrescentar essa coluna na visualização, ok? Então esse é o botão que seleciona as colunas visíveis. Ele vai vir então automaticamente, né, aqui o botão colunas, a partir das novas instalações. Se você tem um cadastro que ainda não tem, basta acrescentar aqui o botão, né, de seleção de colunas na parte que você gostaria que estivesse disponível, por exemplo aqui em cima, e basta então fazer o preenchimento exatamente igual ao modelo, né, o modelo que é gerado a partir de agora. Lembrando que esse botão vai estar conectado ao método onSelectColumns, que é um método padrão, né, do framework que vai vir aí nos próximos códigos gerados. Então é bem simples, basta acrescentar a combo, acrescentar o botão e fazer o preenchimento igual ao modelo, que mesmo nas telas que você já tinha, né, elas vão ter essa funcionalidade nova então. Outro recurso bem interessante é a configuração das colunas. Aqui no botão colunas nós vamos ter o botão mais opções e aqui você vai poder, por exemplo, trocar a posição das colunas. Por exemplo, eu quero o ID no final. Eu tenho o botão aplicar e o aplicar e fechar. O bom do aplicar é que ele mantém a tela e você pode ir reconfigurando aqui a tela e vendo como ela fica. E também os alinhamentos das colunas, né, você pode trocar e vendo como fica. E também a proporção das colunas, né? Então isso a gente pode, aqui eu estou mexendo
uma coluna não visível. Deixa eu mexer aqui na categoria, está muito grande, vou colocar muito pequeno, já mexeu lá nesse instante, né? Então aqui a gente consegue mexer a visibilidade, o alinhamento, a largura, a posição das colunas, botar aqui o ID, por exemplo, para o final, né? E assim que você usar as exportações também em PDF, XLS, isso vai respeitar também essas proporções e essas posições que o usuário configurou aqui, né? Então, se ele trocou a posição na coluna e exportou, isso aí vai ser respeitado também, né? O que é o comportamento desejado. Então, esse botão mais opções vai vir disponível aí junto com o botão que seleciona as colunas visíveis para poder fazer esse refinamento. Outro botão bem interessante que vai ter é o botão aqui na cortina de filtros, o botão mais filtros, que vai permitir o usuário criar filtros personalizados. Quando o cadastro for abrir à esquerda a janela de filtros, também vai ter o botão, né, visível aqui embaixo. E quando ele for em cortina, ele vai estar aqui no lado do botão buscar. Exemplo, né, a gente pode pegar qualquer coluna da Data Grid, e aqui a gente vai ter uma amostra, né, de qual coluna que vai ser usada, é a coluna que está configurada lá como coluna de ordenação, e a gente vai poder executar algum filtro usando o operador, né, maior, menor, in, not in, like, que eu vou pegar, por exemplo, o está contido, que é o in, e botar 1,2,3. Pronto, né, ele vai, não tem registro 2, mas tem 1 e 3, ele achou ali, né. Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, para adicionar um filtro novo, vou pegar aqui o nome da cidade, fazer um like, e vou digitar POR, de Porto, né, tá ali, né, filtrou, deixa eu acrescentar a coluna da cidade de novo, tá ali, Porto Alegre, né? Agora eu vou acrescentar um filtro novo, que vai ser nome, like, cli, espaço 1. Também achou, cliente 1. Então aqui a gente também tem um recurso novo, que é para o administrador do sistema, ele vai conseguir ver os filtros aplicados. Então no caso do like, a gente faz um upper, né? Coloca percentes ali em várias partes para tentar achar o registro de alguma forma, né? Então, com isso o usuário vai compondo aqui a janela de filtros, tem o botão limpar, que limpa, né? Lembrando que essa data grid aqui tem um filtro fixo, que é categoria igual a 1 para só listar clientes, por isso que ainda tem um filtro visível aqui. Quando não tiver nenhum filtro aplicado, não vai aparecer nada embaixo, né? Só quando a gente tiver aqui um filtro aplicado, o administrador consegue ver, isso facilita a depuração, né? O usuário final não vai ver isso aí. Vamos ver aqui na lista de pedidos, mais filtros, né? Como é que a gente pode fazer então? Olha só, eu posso filtrar aqui por nome do cliente, nome do vendedor, vou pegar aqui um like em cima do cliente, CLI 1. Ó, já filtrou. Agora eu quero também filtrar por vendedor, like, vende 1, também já aplicou o filtro. Também posso aplicar filtro canal de vendas, status do pedido, né? Botar aqui, ó, canal de vendas, like, CRI, né? De criado. Opa, não é canal de vendas, não é isso, isso é o status. Né? Também ele filtrou e aqui ele vai mostrando a depuração dos filtros aplicados, né? Então é uma forma bem interessante, por exemplo, de você fazer um filtro usando like, usando in, o not in, né? Então você acaba dando mais possibilidades aí do seu usuário de fazer filtros, né? Que é esse botão mais filtro. Outro recurso, lembrando que esse recurso aqui está padrão, né? Vai vir habilitado por padrão nos formulários de busca. Outro filtro bem interessante, que eu explico lá nos vídeos como habilitar, é o filtro de coluna, que é esse cara aqui, ó. Né? Você pode vincular um botãozinho aqui na coluna, né? Com um campo do formulário de buscas, né? Então deixa eu abrir aqui o formulário de buscas, está aqui, né? Ele tem vários campos que a gente pode vincular. Então o nome está vinculado com o input, o fone também, o ativo com o cheque. Então eu posso aplicar aqui o filtro diretamente na coluna. Ó, eu só quero, por exemplo, a categoria cliente. Só quero, por exemplo, o tipo de pessoa física. E aqui embaixo vai mostrando o filtro que eu estou montando. Só quero a cidade de Porto Alegre, mas posso botar outras cidades aqui também, porque é um multi-search, é um in, né? Pronto, ele vai compondo os filtros. E os filtros que eu for filtrando aqui nas colunas, eles vão conversando, eles vão sincronizando com a cortina de filtros, né? Com os filtros que eu botar aqui, porque na verdade é o mesmo filtro, só que eles estão se comunicando, né? O que eu colocar aqui em cima e o que eu colocar na cortina. Lembrando que eu posso a qualquer momento vir aqui no filtro e limpar ele, ele vai desaplicando esses filtros à medida que eu vou clicando no limpar. Ok? Aqui nos pedidos também a gente tem essa opção, né? Também foi habilitado, né? No caso aqui uma pesquisa múltipla por cliente, aqui uma pesquisa múltipla por vendedor, aqui uma pesquisa
por status do pedido. Lembrando que eu vou preenchendo aqui nos títulos das colunas, ele vai preenchendo aqui no lateral. E se eu preencher aqui na lateral e dar um buscar e depois vir aqui no título da coluna, ele também está sincronizado porque é a mesma informação. É só um atalho, né, esse botãozinho, para um campo do formulário. Então esse aí é o filtro de coluna, né, o filtro rápido de coluna. Outro recurso que... esse recurso nos vídeos eu ensino como habilitar também. Outro recurso que nos vídeos é ensinado é um campo agora de busca global, que a gente pode colocar um input, por exemplo, um campo em qualquer parte da tela para disparar uma busca, né? Então aqui eu tenho um exemplo na listagem de cliente, eu coloquei um campinho de busca aqui em cima na tela, tá? E ele faz uma busca. Eu até tirei as bordas dele para ele parecer um pouquinho mais discreto ali na listagem, mas lembrando, você pode colocar esse campo em qualquer lugar da tela, pode colocar com borda, sem borda, ele é um atalho para um dos campos do formulário de busca, né? Então, lembrando, você pode, né, usar vários tipos de componente aqui para fazer esse tipo de busca, né? Então também podemos fazer aí um campo que vai buscar por vários atributos, né? E nos vídeos eu ensino como fazer isso aí também, ok? Então esse é o filtro global. Outra melhoria é nas data grids. Aqui na data grid de exemplo aqui tem uma ação de cancelar, é a condição de exibição da ação, né? Aqui nós temos um cancelar, ele tem uma condição que é um método que foi feito, que é o onDisplay cancelar, para só exibir a ação quando o status do pedido não for cancelado, né? Para ele não cancelar o pedido que já está cancelado. Então aí com isso a condição de exibição faz com que o botão não seja exibido quando o status do pedido já está cancelado, né? Lembrando que esse é um recurso do framework que agora está exposto na interface do Creator também para facilitar. Outro recurso que eu já falei, então, é que quando tiver algum filtro aplicado na query, o administrador vai conseguir ver aqui na parte inferior, né, os filtros aplicados para fins de depuração, ver se está funcionando bem, né, a aplicação de filtros na janela. Lembrando que o usuário final não vai visualizar isso aí, somente o administrador, essa query abaixo da grid. Ok? Nos vídeos também é explicado agora como criar um botão de atalho, né, para criar novos registros. Aqui no formulário de cliente é um exemplo que eu dou para criar a cidade, né? Então vai ser preenchido ali, ele vai salvar o registro e aí você vai conseguir localizar facilmente. Lembrando que o botão de mais ele pode ser usado para cadastrar tanto num pop-up quanto numa cortina, né, que pode se abrir então. Vou mostrar rapidinho aqui no formulário de clientes o botão. Então agora tem essa opção aqui, né, que é abrir em popover, né? Então eu mostro como abrir em popover e como abrir em cortina no vídeo, que é explicado esse recurso aí, que é a criação de novos registros. Outras melhorias, agora é possível usar então dentro dos componentes aqui, né? Por exemplo, Unique Search, aqui nos filtros personalizados. Dá para usar agora métodos, né? Você pode usar, por exemplo, classe, métodos, abre e fecha parênteses, para retornar um valor usado num filtro personalizado de um componente, né? E também agora foi habilitado aqui o campo máscara nos componentes Unique e Multi-Search, né? Para que você consiga colocar ali vários atributos a serem exibidos, né? Por exemplo, aqui num cadastro que eu tenho de vendedor, é exibido o código da cidade entre parênteses, o nome em negrito, o hífen e o estado, né? Então facilita bastante a localização de registros, principalmente nesse caso em que cidades existem com o mesmo nome em vários estados. Então aí a gente tem a máscara de exibição dos dados, né? Ok? E também, para finalizar, foi desenvolvido aqui, deixa eu pegar um componente tEntry, esse campo novo, classe CSS. Então já tínhamos o estilo, né, que é um campo que você poderia personalizar o estilo do componente, e aqui você vai poder colocar classes CSS, classes de estilo que vão ser anexadas no componente, né? Inclusive, alguns casos aqui a gente já está usando, por exemplo, a combo de troca de registros, ela usa a classe input.sm, que é para ficar um pouquinho menor que o tamanho normal, e a hide mobile para ela não ser exibida em dispositivos móveis, para não ficar muitos botões ali ocupando muito espaço ali na parte superior da tela quando for dispositivos móveis, ok? Então esse é um overview das principais melhorias, lembrando que no Creator nós temos aqui dentro do changelog, então, acabei clicando aqui no ambiente de teste, dentro do changelog nós temos a listagem dos vídeos específicos, onde cada um explica de maneira mais profunda, né, como explorar cada um desses recursos novos.